E aí galera, beleza? Vamos lá, bom dia ao vivo, mais um dia. Eu sou o Thiago Corrato da Skin School e aqui são as nossas lives de terça, quarta e quinta para a gente tentar aí transformar o trabalho de um trabalho mais iniciante para um trabalho um pouco mais profissional. Então eu vou retomar aqui algumas questões que a gente estava falando ontem e eu também vou responder as perguntas e aí no final eu vou passar certinho os esquemas dos exercícios que eu tinha passado ontem aí pra galera, beleza? Então, vamos lá. Só deixa eu pegar aqui no meu computador, que eu acabei não tendo tempo de fazer isso um pouquinho antes. Eu vou separar aqui algumas questões que tinham chegado. Enquanto a galera tá chegando. Depois, deixa eu tentar isso aqui para dar compartilhado. Tiago, opa! E aí, Juliane, tudo bem? Eu estou separando aqui umas dúvidas que chegaram do YouTube e também no Instagram, em vários lugares. E aí a gente vai trocando uma ideia. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí. Como eu falei agora no comecinho, né, no finalzinho aqui, depois que eu responder algumas perguntas, eu vou passar exatamente, eu vou virar a câmera e eu vou mostrar os exercícios que eu passei ontem na parte da tarde, tá? Pra gente poder trabalhar, para poder ficar um pouco mais claro. Bom dia, Juliane. São duas Juliane. Que engraçado. Vamos lá. Uma dúvida que chegou, já faz um tempo já, é como fazer o efeito 3D na tatuagem. Vamos lá. O esquema do efeito 3D nada mais é do que o esquema de luz e sombra. Quando você entende aí a questão da luz e da sombra e a proporção para você conseguir dar a profundidade, você consegue destacar esse desenho da pele e você faz com que tenha esse efeito 3D. Mas para conseguir fazer esse trabalho, ou você tem que estudar um pouco mais aí de desenho para conseguir entender aí essa dinâmica da luz e sombra e também a perspectiva que o desenho está de fundo, como se tivesse o ponto de fuga quando você desenha. Não basta você só fazer o trabalho de luz e sombra num desenho 2D. Você tem que fazer esse trabalho de perspectiva e ponto de fuga. Para você conseguir fazer isso, aí tem que estudar um pouco mais aí de desenho em si. E aí, Cleiton, beleza? O Jefferson também está na área. Vamos lá, estou respondendo umas dúvidas que foram chegando nas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Como fazer sombreado com a técnica de pontilhismo? Galera, a técnica de sombreado do pontilhismo nada mais é do que a diminuição dos pontos para você ter uma parte mais clara. Um exemplo, se você quer sair tipo de um degradê da parte aqui de cima para uma parte mais clarinha embaixo, a concentração de pontos em cima ela fica maior e você vai espaçando esses pontos para você conseguir dar esse efeito de degradê. Basicamente é isso. Em alguns casos, em casos muito específicos, tem gente que gosta de trabalhar com a tinta um pouco diluída. Então você consegue deixar os pontos só que com uma tonalidade um pouco mais clara. Também funciona dessa maneira, aí é só uma questão de gosto e preferência mesmo. Salve, hoje estou sem clientes essa hora. É nóis, The Crow, tamo junto, meu brother. Qualquer dúvida aí, manda aí pra gente ir trocando uma ideia. Vamos lá. Outra dúvida que chegou aqui é se a máquina funciona sem aquela borrachinha da mola no batedor. Ele falou que a dele quebrou e não consegue ligar a máquina. Deixa eu pegar uma maquininha minha aqui, só deixa eu ver se eu acho alguma. Aqui. Vamos lá, vai depender um pouco da borrachinha que você falou, tá? Se for essa borrachinha aqui que fica no batedor, essa borrachinha ela só interfere na maciez e um pouco no barulho da máquina. Ela deixa aí um pouco mais de tensão na mola, ela ajuda na composição aqui para você conseguir fazer uma regulagem. Agora, se a borrachinha que você fala do batedor for essa borrachinha que está aqui, isso daqui é um isolante para sua máquina não entrar em curto. Quando essa borracha quebra
e o pino aqui do batedor ele fica encostando no chassi da máquina, aí você vai ligar a máquina, ela vai entrar em curto, ela vai ficar parada aqui embaixo, ela não vai funcionar. Agora, essa borracha aqui não interfere se a máquina vai funcionar, vai ligar ou não vai ligar. Isso aqui interfere na regulagem da sua máquina. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. DUT é a mesma coisa que amperes? Não, quando você tem uma fonte aí que vai marcar o DUT e a amperagem, são coisas diferentes. O DUT nada mais é, ele está te informando qual que é o quão você está forçando aí a sua máquina, tá? O DUT geralmente fica aí na faixa de uns 49% a 51%, que seria o ideal aí da potência que sua máquina está usando, tanto de força que ela está usando. Quando começa a passar acima disso, vai para uns 60%, 70%, quer dizer que você está forçando além da máquina, alguma coisa está desregulada, principalmente ali na pressão das molas, e isso daí vai interferir na sua máquina, ela vai poder começar a esquentar, vai sair muito mais energia, vai começar a poder até quase a furar ali a parte da mola no batedor, e isso daí é um pouco complicado. Então basicamente é essa. E os amperes que mostra ali na máquina, na fonte, né, que você tem, a única questão é que ele mostra qual a amperagem que a sua máquina está usando. E basicamente é isso. Vamos lá, o Esquilo Lima. É necessário trocar toda vez a borracha que você encaixa a agulha? Vamos lá, meu brother. Se você estiver falando daquela borrachinha que encaixa aqui, não necessariamente. Se essa parte aqui não teve contato com nada, ela não foi contaminada porque não é para ser contaminado, você pode usar essa borrachinha que vai aqui sem nenhum problema. A liguinha que você coloca aqui, aquela outra borracha que você segura a haste, segue o mesmo princípio. Essa parte aqui não é para ter contaminação, não é para você encostar com a sua mão suja e não fazer nada. Então essa parte aqui ela vai estar isenta de qualquer coisa. Você pode continuar com ela. A questão é, eu gosto sempre de trocar essa liga porque ela perde a tensão. Então se você fica usando ela em mais de uma tatuagem, ela fica folgada demais e não dá a sustentação correta ali na agulha. Beleza? Vamos lá, Decrow. Então, brother, tô na dúvida de tonalização para escurecer amarelo. Normalmente uso preto para dar volume, por exemplo, de folha para folha no Neotrade. Porém, marca muito. Qual o melhor jeito? Meu brother, vamos lá. Escurecer amarelo com preto não rola, brother. Se você fizer isso, o seu amarelo vai tender a ficar esverdeado. Você vai sair aí de um verde musgo e vai ficando um verde sujo. Não faça isso. Se você quer realmente aí escurecer o amarelo de uma maneira legal, tem vídeo aí aqui no YouTube mesmo, aqui no Instagram, que eu mostro exatamente como que eu faço para escurecer o amarelo, que eu explico e mostro na máquina, mas eu vou te falar aqui as duas maneiras que dá para fazer. Lá só tava com uma. Deixa eu pegar aqui para você ver um negócio. Só deixa eu achar a tonalidade aqui. A cor que neutraliza o amarelo é o violeta, é o roxo, que é a cor oposta ali, que é a mistura do azul com o vermelho. Então se você tem um amarelo e você quer escurecer nele naturalmente, você vai usar aí, no caso, uma tinta violeta. Faz uns testes antes para você entender o quanto ele vai começar a escurecer, tá? Tem que ser um violeta mais puro. Se tiver uma concentração muito grande aí de azul, ele pode fazer com que o seu amarelo continue tendendo para ficar um verde. Tem que ser um tom aí de violeta que ele seja um pouco mais puxado para o vermelho, que aí esse trabalho ele vai funcionar melhor. Outra alternativa é você usar outros subtons, tipo um caramelo, entendeu? Que aí você vai conseguir ir sujando, que aqui basicamente é um amarelo mais neutralizado. E aí você vai conseguir fazer esse trabalho. Isso daí seria o ideal. O preto realmente não vai funcionar, meu brother. Ele vai tender a deixar a sua tatu esverdeada. E aí, Valmir, na paz, eu tenho maquininha, fonte e uma vaselina. Quanto acha que vou gastar com o resto?
Nossa, Esquilo, depende muito do material que você vai comprar e como que você qual seria todo o resto do material, brother. Você vai precisar de palito para tirar a vaselina, vai precisar dos protetores, vai precisar de luva, das agulhas, então tudo depende da quantidade, de uma pancada de fatores, cara. Não tem como eu te falar isso daí não, nenhuma estimativa, brother. Bom dia, Thomas, na paz. Na aquarela, o degradê de cores diferentes dá para fazer? Ô Valmir, dá para fazer o degradê entre cores diferentes. A questão é, se você faz um degradê de cores opostas, você vai neutralizar essas cores. Então, se você sai de um amarelo e vai para um violeta, esse meio tom ali ele vai tender a ficar meio marrom. Então, não é o ideal você trabalhar esse tipo de degradê. E outra coisa também, se você trabalha com duas cores fortes, esse degradê ele tende a ficar muito escuro. O ideal é você sempre fazer de uma cor mais escura, tipo um azul escuro para um rosa mais claro, de um rosa escuro para um rosa claro, para um laranja. Nunca o mesmo tom, porque aí nessa mistura, essa parte ele não vai dar um degradê, vai vir uma cor, vai ficar uma cor mais escura da mistura e depois vai ir para outra cor. Mas dá para você fazer aí entre diferentes cores sem nenhum problema, só respeitar aí essa regrinha. Juliane, quando abre... Nossa, minha tela tá trincada. Eu não consegui entender. Quando abre a tíbita, ele perde a validade antes da validade que está no pontinho. Não entendi. Manda de novo, Juliane. Mano, valeu. Vou usar essa ideia na conversão. Tudo, agradeço demais a ajuda. Desde o começo, evolui muito graças a você. Tamo junto, Degrou. Valeu, meu brother. A ideia é essa mesmo. Bom dia, mestre. Tô no trabalho aqui, mas tô ligado. E aí, Roger? Na paz, meu brother. Tamo junto. Bom, galera, se alguém tiver mais alguma dúvida, vai mandando aí. Eu vou responder mais algumas que já chegaram, que estavam tanto no YouTube quanto aqui. Vamos lá. As peles artificiais de silicone e maisena, qual que é a durabilidade? Eu não sei exatamente quantas semanas essa pele artificial que faz aí com silicone acético e maisena, ela dura. Pela minha experiência aqui, pelo menos depois que eu fiz as peles, entre 1 e 2 semanas, elas ainda estavam boas para tatuar em cima. Eu não lembro quanto tempo que eu deixei uma pele aí guardada, que aí ela começa a ficar seca demais e aí fica estranho para tatuar, ela começa meio que querer esfarelar. Mas aí entre 1 e 2 semanas é certeza, beleza? Vamos lá, Esquilo. Você usa biqueira ou chip? Recomenda usar o que para quem está começando? Ô meu brother, vamos lá. Hoje em dia eu estou trabalhando com a PEN, então eu só estou trabalhando com cartucho. Mas quando eu fui fazendo a transição, primeiro eu tinha muitas biqueiras em aço e eu usava só o chip. E aí eu trocava, mas aí mesmo assim você tem que fazer toda a parte de esterilização da sua biqueira. E aí tem que ter autoclave, é um pouco mais complicado. Se você está começando, eu aconselho você a trabalhar com biqueira descartável. Porque aí você pega, usa e joga fora, o seu custo vai ser menor. Tem um custo um pouco mais alto para você fazer, mas ele é menor comparado se você for ter que investir em todo esse equipamento. Até você ter o retorno do que você investiu, vai acabar sendo um pouco mais complicado. Então aí a biqueira descartável é mais interessante. Bom dia, irmão. Você falou conhecimento, você passando ótimo conteúdo. Valeu, meu brother. Arthur, queria perguntar se você acha que esticar bem a pele antes de pigmentar é um dos grandes segredos. Ô brother, o lance de esticar bem a pele antes de a gente começar a fazer a pigmentação é basicamente o básico aí para conseguir fazer uma pigmentação legal. Se você não faz esse stretch, se você não estica a pele ela tende a ficar macia demais. E aí o que acontece? Quando você vem com a agulha, ela bate, a tensão da pele ela é muito pouca e ela vai afundar e não vai furar a sua pele.
Essa é a grande questão. Quando você estica a pele, você tira essa tensão, então a pressão que a agulha faz, ela vai romper a pele. Se você não faz esse trabalho, você não vai conseguir pigmentar. Então isso aí não é nenhum segredo, brother, isso aí é básico. Tem uma certa dificuldade na cicatrização quando pigmento colorido com agulha de traço. Tento não machucar a pele, pigmento bem devagar, mas cria uma casca grossa e perde muito pigmento. Ô Caio, é o seguinte, basicamente quando você vai pigmentar com agulha de traço, você tem que fazer essa pigmentação na mesma velocidade que você faz o traço. Porque se o traço ele fica legal, cicatriza bem, se você for pigmentar uma área pequena, ela vai funcionar desde que você venha na mesma velocidade. Se você diminui a velocidade para você fazer a pigmentação, você vai machucar demais a pele, porque a máquina de traço ela tende a ser mais rápida. Então você vem na mesma velocidade e aí você vai conseguir ter uma pigmentação um pouco melhor. O ideal é que você faça isso só em áreas bem pequenas, que você precisa ali de pouco preenchimento. Se você tenta preencher uma área muito grande, você vai correr esse risco sim, porque fica muito cansativo aí de fazer o trabalho e o risco de machucar é grande. Eu tatuo hoje mais linhas, traços, tenho um estilo específico de fazer meio rabiscado a arte com o esboço, mas se alguém me procurar para fazer uma arte mais direcionada para o realismo, como lidar? Ô brother, eu acho que o ideal é você jogar a real para a pessoa. Se você quer ir para esse estilo, foca nesse estilo. Se a pessoa vem e pede para você querer ir mais para um estilo de realismo e você não está confiante ou você não quer ir para esse estilo, joga real pro cara, fala assim, ó, esse não é o meu estilo, mas eu acho que se você fizer esse trabalho dessa maneira vai ficar legal, a gente pode tirar um pouco dessas linhas, limpar um pouco o sketch, e aí você tenta falar para a pessoa de uma maneira que você está mais confiante ou que você quer seguir para essa linha. Basicamente seria isso. Eu já, dependendo do trabalho, das coisas que chegam, se eu acho que não vira fazer aquele trabalho, eu explico os motivos e falo, ó, isso aqui eu não posso te ajudar, você tem que procurar um outro profissional. Até porque a gente não sabe tudo de todas as coisas, né? Então, basicamente é isso, brother. Quando tira o lacre da tinta, a duração dele diminui ou é válido até a data que está marcado nele? Falar em português é difícil. Entendi. Vamos lá, Juliane. Tem uma grande questão aí que envolve. Aqui no Brasil, a Anvisa fala que depois que você retira o lacre, você tem que descartar a sua tinta num período de 90 dias ou 3 meses. Tanto é que nos tubinhos de tinta aqui vem até um esqueminha aqui para você marcar a data que você abriu e quando você teria que descartar. Mas isso só é obrigatório no Brasil de acordo com a legislação da Anvisa. Em todos os outros países, nos Estados Unidos, pelo FDA, na União Europeia, isso daí não funciona. A validade da tinta é a validade que está no tubo, que em média são de 2 ou 3 anos. Dependendo da tinta, tá? Dependendo da marca. Mas basicamente é isso. Se você está no Brasil, você tem que descartar por conta da legislação. Se você está fora, ela tem a validade dela e sinceramente a tinta não vai estragar se você abrir depois de 3 meses. Isso não acontece. Mano, eu já sei que o pingo de vermelho no preto parece tirar o verde, mas eu posso fazer só com o preto mesmo, sabendo disso? Esquilo, vamos lá. Isso daí é um esquema, brother, que tá difundido no meio da galera e eu não consigo entender o porquê, para ser bem real, tá? Isso daí se fazia, tipo, nos anos 80, quando começou a tatuagem aqui no Brasil, que nos anos 70, 80, quando veio que o pessoal tatuava com nanquim, não tinha tinta. E o nanquim ele vai ficar verde pra cacete. E aí você usa o vermelho porque o vermelho neutraliza o verde. E aí você não ia ter uma tatuagem esverdeada. É isso. Hoje em dia, os pigmentos que são usados aqui, tipo as tintas profissionais, elas não ficam esverdeadas, cara. Ela não vai tender, só se você usar uma tinta zoada. Então,
Não tem mais essa necessidade de colocar o vermelho no preto. Isso é muito louco isso. Eu trabalhava com agulha de espessura 10, mas era muito ruim de pigmentar. Agora que trabalho com a de espessura 12 melhorou muito. Tem alguma diferença, pois as tintas na pigmentação muito... Ô Johnny, aí é mais uma questão de como você está trabalhando aí. Entre a 10 e a 12, a grande diferença é a espessura da agulha. Então uma 3RL número 10 e uma 3RL número 12, o tamanho do traço ele diferencia. E quanto mais fina a agulha, mais difícil é para pigmentar. Você tem que ter um pouco mais de precisão, você tem que ter um pouco mais de habilidade ali. Quanto mais grossa a agulha, mais fácil é a pigmentação. Talvez seja aí a questão da dificuldade, porque uma que quando você trabalha com uma agulha muito fina, o ideal é você fazer trabalhos mais específicos para aquele tipo de agulha, porque sua agulha tem que ser como um pincel. Não tem necessidade de você trabalhar com uma agulha tão fina se o que você vai tatuar não requer ali esse tipo de traço, entendeu? Mas basicamente é isso, brother. Arte Tatu. Tem uma vaguinha para trabalhar com o mestre aí? Não? Ô meu brother, aqui o estúdio é só uma sala, eu não tenho espaço para trabalhar com outros tatuadores por enquanto. Mas é isso aí, meu brother. Entendi, aqui também não tem não. Obrigada. Imagina, Juliane. Beleza, vamos lá. Vão mandando aí as mensagens se alguém tiver mais alguma dúvida. Se tiver também dúvida a respeito aí do que eu vou falando, vocês vão falando para mim. Quando traça na pele artificial, vamos lá, pergunta sobre, que não sei onde ela chegou, no YouTube. E quando traça na pele artificial e ela corta só porque afundou um pouquinho, isso acontece na pele humana? Porque quando eu afundo 1,5 mm ela rasga. Vamos lá, a pele artificial é bem diferente da pele humana. O que vai acontecer na pele humana se você forçar demais, tipo 1,5 mm é coisa demais para se forçar a agulha para ela entrar na pele. O que vai acontecer é que a agulha ela vai penetrar muito fundo e vai estourar o traço, vai machucar. Para você conseguir cortar a pele com uma máquina de traço, sua máquina tem que ser muito rápida e você tem que traçar muito devagar. Aí os furos são tantos furos no mesmo lugar que você vai fazer isso. Do contrário, não vai ter esse mesmo efeito da pele artificial, não. Vai fazer que trampo hoje? Decalque, mostra aí. Ô brother, hoje ainda eu vou ter na parte da tarde, mas eu não preparei o trampo ainda não, brother. Não tem decalque para mostrar. Tem esse decalque aqui, foi de um trampo que eu fiz ontem. Tem um tec cortado que eu precisei de recolar, que é essa estátua da justiça que eu tô fechando o braço do cara. E esse trabalho aqui eu fiz ontem à noite. Pô, mano, você me deu uma noção muito grande de pelagem. Valeu, mano. Ô, Natan, tamo junto, meu brother. Sensacional. A ideia é essa. Galera, vamos lá. Agora que vocês estão aí, não sei se todo mundo que estava aqui, que está aqui hoje, participou da live de ontem, mas também vai ter os vídeos aí que estão lá salvos. Eu estava falando a respeito do projeto que eu estou fazendo com o meu aprendiz e eu passei alguns exercícios, só que eu estava sem o material aí para mostrar. Eu estou com a minha máquina aqui, eu vou até deixar ela ligada para vocês entenderem e mostrar aqui no papel qual que é o ideal aí, como que funciona o exercício para vocês conseguirem melhorar tanto no traço quanto na sombra para fazer o preto e cinza, que foi o mesmo exercício que eu passei para ele. Depois aí no final da semana a gente vai fazer uma outra tatu e a gente vai vendo a evolução desses esquemas. Depois eu mostro os exercícios que ele foi fazendo também. Deixa eu virar aqui a câmera. Eu vou virar aqui para essa folha sulfite só para vocês entenderem qual que vai ser o pega do que eu estava falando. Basicamente é o seguinte, aqui na folha, que aí seria numa pele artificial, lógico, faz algumas divisões, não precisa de ser nada muito delimitado não, muito certinho. Faz alguns quadrantes e aí vocês vão fazer os testes de como que vocês vão trabalhar. Um exemplo aqui,
para fazer o esquema de traço, ó, eu estou aqui com a agulha e a máquina está ligada. No primeiro quadrante você vai treinar o seu traço, deixa eu virar para ficar numa posição que vocês consigam ver, puxando a máquina sempre com a agulha em ângulo e puxando a máquina para você ver como que vai ficar o seu traço. E você vai fazer e vai treinar. O mais importante não é fazer um traço liso, contínuo, muito longo, porque isso é muito tenso de fazer na pele. É mais com o tempo e a prática. O que você tem que treinar realmente é o seguinte: você vai entrar suave na pele, você vai puxar um pouco e aí você vai sair suave. E aí você vai treinar essa junção, tirar, vai entrar suave e vai sair. E aí você vai treinando isso até o seu traço ficar bem contínuo. A mesma coisa no outro quadrante, você vai fazer o oposto. E você vai ver a diferença e a dificuldade como que é de trabalhar no outro sentido. A mesma coisa, você entra suave e tira a máquina suave. E aí você vai treinando o seu traço. Pode treinar um traço um pouco mais longo, mas sempre tem que ser dessa maneira. Ele vai entrar suave, vai seguir o curso e vai sair mais suavemente. E faça isso algumas vezes e vê aí a diferença. Uma outra dica que dá para fazer quando você vai, para entender aí o lance da profundidade, depois que você fizer isso na sua pele artificial, você vem com uma tesoura e corta aonde você fez os traços, para você ver a profundidade que ela está chegando. Quando você põe mais pressão ou quando você põe menos pressão na mão, e aí você começa a entender e a sentir a vibração da máquina quando você está num traço mais fino, mais liso e mais superficial, quando a máquina ela começa a vibrar mais quando você afunda demais na pele. E é essa percepção aí que vai dar que vai realmente mudar aí a característica do seu traço. Outra questão aqui que eu tinha passado ontem é para fazer o sombreado. Então vamos lá. O sombreado ele dá muita diferença quando você trabalha. Quando você trabalha com a agulha mais para fora e quando você trabalha com a agulha mais recuada. Então qual que é o ideal aqui? Você vai pegar um outro quadrante para treinar a sombra, um movimento de pêndulo, que seria entra suave e sai suave. Você vai tentar fazer no quadrante o mais liso possível para como vai ficar aqui o seu sombreado. No outro quadrante, o que você pode fazer é o seguinte, só para você ver a diferença realmente que dá nessa regulagem. Você vai pegar, vai rodar e você vai regular a sua agulha para ela ficar um pouco mais para fora. E aí você tenta fazer o mesmo esquema, o mesmo sistema de sombra, e você vai ver como realmente de um para o outro com a máquina na mesma velocidade muda demais a textura da sua sombra. Isso é impressionante. E aí você vai treinando até com que a sua mão e a velocidade da sua máquina aí ela consiga trabalhar de uma maneira que você, consiga trabalhar de uma maneira um pouco mais precisa. E aí você vai treinando esses movimentos. Não só o movimento de pêndulo, você pode fazer o mesmo esquema nos outros, tipo só o movimento de ida, que a máquina, quando você quer um degradê, que ele já sai espalhando para o lado, você começa com a máquina e vai soltando, e aí você treina no sentido contrário, e aí você começa a entender como que funciona e essa diferença na regulagem da agulha, como que isso daí faz diferença, mesmo que você trabalhe com a mesma voltagem, com a máquina na mesma velocidade. Vamos ver aqui, o Arte Tatu mandou uma. Meu amigo, se não for incômodo, será que você poderia dar uma analisada nos meus trabalhos quando você tiver um tempo? Estou aberto para as críticas de verdade. Ô brother, pode mandar sim, manda no direct, a Drica, provavelmente ela vai separar aí a dúvida, ela vai separar o desenho, vai deixar numa pastinha que a gente tem compartilhada, e eu faço isso sim, e eu faço esse esquema aqui para a gente poder trocar essa ideia, beleza? E aí eu vou apontando os pontos, aonde pode melhorar, onde não pode, em que caminho, em que pé tá. Pode ficar à vontade, meu brother. Tamo junto, dá para fazer isso sim, sem nenhum problema.
Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, se tiver mais alguma dúvida aí a respeito do esquema dos exercícios, mandem aí, a gente troca uma ideia. Do contrário, amanhã às 9 horas eu tô aí de novo com mais uma live aí, a última da semana, e aí eu vou preparar tudo para terça-feira, onde a gente vai ver aí se teve evolução. Espero que eu consiga gravar a tatuagem dele aí, a próxima. Vamos ver se vai entrar tudo no esquema, se não a gente vai fazendo. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto então. Amanhã às 9 horas a gente se vê. Mandem aí as dúvidas, elas serão todas anotadas e a gente vai respondendo aí ao longo das lives. Valeu, galera. A gente se vê amanhã. Até mais.